Fala galera, tudo bem? Olha, vamos começar mais uma semana. Só que assim, gente, olha, eu tô com bastante atividade que não foram entregues ainda. Então, o que nós vamos fazer nessa semana? Eu vou marcar a data do nosso debate, que vai ser na outra semana ainda. E eu quero que vocês entreguem tudo pendente para a gente poder fazer o nosso debate. Beleza? Então, essa semana a gente vai fazer uma reflexão sobre o tema do nosso debate, né, que é o uso do celular na sala de aula. Vou passar daqui a pouco alguns vídeos para vocês terem mais embasamento teórico sobre o assunto. Mas, para rolar o debate, para funcionar bem, para ser produtivo e dar tudo certo no nosso plano de aula, lembrando que vale nota, né? A gente precisa fazer todas as etapas para chegar nesse ponto que é o debate em si. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é a data. Nós vamos fazer no dia 16/7, que é uma quinta-feira, às 4:30 da tarde. Usar o aplicativo do Skype. Então na aula vocês vão ter que usar o aplicativo do Skype. Na outra aula que nós fizemos prática, nós já usamos esse aplicativo, então vocês provavelmente já têm instalados no celular ou pelo menos já se cadastraram. Sei que vocês pediram para usar um outro aplicativo, o Discord, outros aplicativos, mas gente, eu não tenho muito tempo para ficar procurando aplicativo, testando, então esse daqui é o que eu já uso no trabalho, no... então já está instalado no meu computador, já está tudo certo para funcionar, entendeu? Então vamos usar o Skype dessa mais uma vez agora. E aí eu prometo que se eu tiver mais tempo para preparar, eu vejo um outro aplicativo mais adequado, que vocês gostam mais, tá bom? Mas dessa vez, no dia 16/7, às 4:30, nós vamos usar o Skype, então precisa ter instalado. Qual que são as etapas que a maioria não entregou? Lembrando, gente, tem que entregar. Como que vocês vão entregar? Vocês vão colocar, me mandar essas fotos. Não adianta só, tem gente que está achando que tem que preparar para o debate e só deixar no caderno e não mandar por e-mail. E aí como que eu lanço as presenças e as notas de vocês semanais? Não vai dar certo, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, ó. Preciso que vocês até essa sexta-feira, que é dia 10/7, sexta-feira agora, né? A próxima sexta-feira de quando vocês vão estar vendo esse vídeo, vocês me entreguem essas três etapas, ok? Depois do dia 10/7, infelizmente eu não vou poder aceitar mais. Beleza? Então é o seguinte, ó. O que vocês estão devendo? O artigo de opinião com o tema uso de celular na sala de aula. 4 perguntas para o debate. Nem vou explicar direito aqui, porque já tem nos vídeos anteriores. Então, vai lá no canal, volta na conversa, que provavelmente você está vendo no WhatsApp, volta na conversa acima, que tem eu explicando tudo como é para fazer. Tanto o artigo de opinião, quanto as perguntas e as entrevistas. Tá? Então também tem a entrevista, falando mais sobre a entrevista, que é você entrevistar as pessoas que você lida no dia a dia sobre o tema. São 3 perguntinhas só, gente. É coisa fácil de fazer, tudo simples, ok? Então, o mais trabalhoso é o artigo de opinião, mas as 4 perguntas para o debate são tranquilas. A entrevista super tranquila, tudo bem? E aí, com esse material nós vamos ter embasamento para fazer o nosso debate. Vai funcionar de uma forma bem legal, tenho certeza que vai dar certo, mas para isso vocês precisam entregar todas as atividades pendentes, beleza? Agora que eu já falei das obrigações de vocês, de tudo que vocês têm para fazer, eu vou passar 2 vídeos, um em seguida do outro. O primeiro é uma matéria do Fantástico que fala sobre o uso do celular, mas mais especificamente, tanto o primeiro vídeo quanto o segundo vídeo, eles vão comentar uma lei que teve na França,
que foi lançada na França, em que nenhum aluno do primeiro ciclo até os 15 anos de idade podem levar celular para a escola. Então é proibido o uso de celular na escola, tá? Não só na sala de aula, aqui é um caso que é na escola inteira, então não pode levar o celular para a sala de aula, para a escola, aliás. Então, primeiro o Fantástico faz uma matéria sobre isso, e depois tem um programa de televisão que usou esse tema e fez uma discussão toda sobre isso. Então é um vídeo curto do Fantástico e o outro é um vídeo mais longo. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, então a atividade de hoje é só essa, vocês assistirem esse vídeo. Para ajudar vocês, para quem não fez ainda o artigo de opinião, vai dar algumas ideias. Para quem não fez as perguntas também, a entrevista não muda muito. Mas mesmo para quem já fez, é importante assistir esses vídeos, porque vai dar um embasamento maior para vocês entenderem mais sobre o tema. Então, vai ajudar vocês a desenvolver esse tema, tanto no artigo de opinião quanto no debate que vai ser na próxima quinta-feira da semana que vem. Beleza? Tudo bem, gente? Então vamos assistir o vídeo. Celular em sala de aula atrapalha, né? Mas algumas escolas, ao invés de proibir, adotam o aparelho como uma ferramenta de ensino. Esse assunto desperta opiniões contra e a favor. Mas na França a decisão foi radical. Na volta às aulas, agora em setembro, os alunos não vão poder nem levar o telefone para a escola, nem desligado. Será que vai dar certo? Na França, os estudantes de até 15 anos de idade não falam em outra coisa. Como será a vida sem celular na escola? Quando a gente proíbe alguma coisa, dá mais vontade de fazer. Eu não acho que proibir seja a melhor opção. Eu não acho que é uma lei que vai resolver isso. Mas os pais franceses acham. A lei é perfeita, os alunos não têm mesmo que utilizar celular na escola. Eu sou a favor da lei. O celular impede os alunos de se concentrarem. No Brasil não existe uma lei tão rigorosa quanto a da França, proibindo o aluno de até entrar com o celular na escola. Mas bem que muitos pais gostariam. Deveria ser proibido também, igual na França. Ele vem para a sala de aula estudar, não ver telefone. E se tiver uma regra, né, estabelecer limites, acho que sim, é bem viável. Mas afinal, o que é melhor? Liberar ou não o uso do celular nas escolas e nas salas de aula? Para os especialistas, não existe uma única resposta para essa pergunta. Existem sim vantagens e desvantagens que devem ser pesadas numa balança. As principais desvantagens seriam distração do aluno, incentivar o vício no celular e isolamento social. Olha, os efeitos são sobre a atenção, sobre a memória e, consequentemente, sobre a aprendizagem. Pesa muito no seu cérebro a quantidade de informações e você deixa de aprender. Nós precisamos propiciar situações onde ele possa exercer o bom uso, o uso ético e seguro desse dispositivo. Quem é a favor do celular na escola diz que, além de educar sobre o uso da tecnologia, ele torna a aula mais interessante para o aluno e ajuda a aumentar o conhecimento. Vamos pensar junto qual é o uso do celular, que função ele pode ter, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, né? E como que a gente pode regradamente aproveitar esse recurso. No Brasil, em 21 estados, o uso do celular é proibido, mas só dentro da sala de aula. Nos outros 6 estados, não existe uma lei específica. Nas escolas públicas de São Paulo, essa proibição durou 10 anos, mas desde o ano passado, a lei sofreu uma alteração. Hoje, ele é permitido, mas só com fins pedagógicos. Mas o que seria o uso do celular dentro das salas de aula com finalidade pedagógica? Um bom exemplo está nessa sala aqui, olha. É uma aula de português e os alunos estão lendo um livro no celular. A professora baixa da internet livros de domínio público, que são de graça. Hoje, eles estão lendo O Pequeno Príncipe.
Você presta mais atenção na história do livro nesse livro aqui ou quando ele tá no celular? Quando ele tá no celular? É? Eu tenho mais costume de mexer no celular do que ler um livro. Agora eu quero saber de vocês aqui. Se de repente vocês estão ali lendo o livro e aparece uma mensagem de uma amiga, vocês vão se distrair e deixar o livro pra lá? Ou vocês vão ter disciplina pra focar e continuar no livro? Como a gente tá na aula, a única coisa que a gente tem que fazer é focar no livro. Todo mundo aqui tem essa disciplina? Sim. É? Mas foi difícil. Hã? Foi muito difícil? Por quê? Ah, porque tem costume de ficar mexendo no celular o tempo todo, de conversar bastante com as amigas por mensagem, mas com um pouco de treino a gente consegue ignorar agora. É? E prestar atenção na aula. Esse grupo de alunos é de uma escola particular onde sempre foi permitido o uso de celular, mas cheio de regras. Este comitê foi formado para discutir toda semana o melhor uso das tecnologias em sala de aula. Querer ficar mexendo no celular. Hoje, eles estão discutindo a proibição na França. Se a partir de amanhã vocês estivessem proibidos por lei de trazer o celular para dentro da escola, como é que ficaria? Eu ia ficar bem confusa. A gente fica sem nenhuma fonte de informação. A gente fica... Meu Deus, eu vou fazer o quê? Como é que você se sentiria? Você fica nervoso, porque o celular sempre tá no bolso. Quando você põe o celular no bolso direito, você toca no bolso direito, o celular não tá mais lá, você assim, você dá aquele segundo que você para e pensa, meu Deus. Tem um órgão faltando no meu corpo. Alguma coisa tá faltando. Aonde que o celular ajuda, gente? Pedindo autorização pro professor, eu gravo o próprio áudio da aula pra poder estudar em casa. A gente acessa os livros didáticos e não tem que carregar aqueles livros de tipo 300, 400 folhas nas costas todos os dias. Na aula de inglês dessa escola pública, o celular ajuda os alunos com a pronúncia correta das palavras. Vamos lá, de novo, Austrália. Austrália. A aula de hoje é sobre os países. Eu digito o nome do país e aí o que sai, ela escreve ali. Germany. 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 Ou seja, a ideia de permitir é educar a criança a usar essa tecnologia. Esse tem que ser o objetivo. Ele saia daqui como um cidadão digital pleno, né? Que ele realmente usa a tecnologia para melhorar esse mundo. Vai ter que mudar a escola para que a tecnologia possa ter os grandes efeitos que se espera dela. Historicamente, a humanidade se esforçou tanto para chegar no nível que está, né? Em termos de construir coisas bacanas que nos tragam progresso e ludicidade ao mesmo tempo. Agora as escolas vão na contramão disso e dizer não pode. E aí, agora vamos ver o debate, que é um programa de TV que tem o tema falando dessa lei da França. Vamos lá, vamos acompanhar? De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, pela sua rádio TV Novo Tempo. Participe com a gente através das nossas redes sociais. Que são quais, Suzane, nossas redes sociais? Que susto, me pegou desprevenida. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo no Instagram. Olha só, no Instagram a gente tem umas ações muito legais, a gente mostra alguns bastidores, tem quadros novos vindo aí, já posso adiantar para vocês. Então se prepare, adicione lá a gente. E tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo, que você pode rever outros programas do Redação, Revista, Identidade, todos os nossos produtos do jornalismo aqui da Novo Tempo. Muito esquece legal. do Realidade em Pauta. E o Realidade, é claro, só mencionei, Conexão, Novo Tempo, tudo. Todos os programas tudo junto. do rádio, da televisão, do jornalismo Novo Tempo, você encontra aí. Agora o que mais me chamou a atenção é ela ficar assustada porque você pediu para ela falar as redes sociais. Pois é, quer ver um exemplo? Pai, que susto. Quer ver um exemplo de pessoa tranquila? Leite. Oi. Olha ali para a câmera 3 e diga para os nossos telespectadores qual é o assunto que nós vamos tratar agora. Olha só, alunos de 3 a 15 anos na França não poderão mais levar smartphones ou tablets para a escola. A nova lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do país. Tida como uma medida de desintoxicação pelo governo, ela busca combater a distração e a desatenção nas escolas. Os estudantes só poderão levar o aparelho em caso de autorização do professor para que seja usado por motivos pedagógicos ou, no caso do celular, se encontrar desligado. Pode seguir aí, Wagner. Coisa simples, tá vendo? Tranquilo. Vocês são Wagner, por incríveis, favor, né? continue aí a discussão. Ah, que susto! É porque
porque quando você falou comigo, eu tava aqui ajeitando meu cabelo. Opa. Eu só tô pedindo uma ajuda para economizar aqui minha voz de gripe e o pobre do telespectador e do ouvinte não ficar passando mal em casa verdade, lá. Mas, gente, essa história aí, eu não sei, a gente é de uma época onde não tinha tanto esse negócio do celular, né? A gente não ficava no WhatsApp quando a gente estava na escola. O máximo que tinha na minha época era bichinho virtual. Você teve dois momentos... Você tinha bichinho virtual? Bichinho, né, Leite? Eu quero fazer uma entrevista com o Wagner Cantore. Não, aliás, você teve 3 momentos na sua vida. Um bem antigo, onde você era estudante. Depois, bem antigo é sacanagem. Depois um mais recente, que você era o professor. E depois um mais atual, onde você voltou a ser estudante de novo no seu processo de doutorado. Passando por essas 3 fases da vida, você se diria uma pessoa a favor ou contra do uso do celular em sala de aula? Tablets, computadores e afins. Direto e reto agora, hein? De frente com Suzane, direto e reto. Eu acho que na vida adulta é completamente diferente. Eu acho que você vai tomar a sua decisão e você sabe que ao estar no celular, o que você está perdendo, o que você está ganhando. Você falou de quando eu era estudante. Numa pós-graduação, se você piscar na sala de aula, você já não sabe mais o que está acontecendo, né? Então, você ficar ali no celular, é melhor você ir para fora da sala, porque coisa não vai acontecer. Agora, se é uma coisa urgente, tal, resolveu ali, voltou, tranquilo. Agora, o que eu acho é que, realmente, por que é que crianças e adolescentes precisam ficar com o celular na mão se aquela não vai ser uma ferramenta de aprendizagem? Porque, inclusive, como o Leite explicou, na lei diz que se o professor requisitar esse aparelho, aí vai ser legal, porque o aluno está usando como uma ferramenta pedagógica, né? Mas eu acho que mesmo assim, Wagner, porque hoje o aparelho é tão multifuncional que você vai lá abrir o Google para fazer uma pesquisa. Aí você recebe uma notificação de WhatsApp, aí você recebe uma de Facebook. Tipo, quando você se dá conta, você já perdeu meia hora ali olhando. Às vezes eu vou olhar a hora no celular em casa, quando eu ver, passou meia hora. Não, e quando você vai fazer... Passa muito rápido. Quando você está online, você não percebe o tempo que você gasta. E quando você vai fazer uma coisa e aí, no celular, e aí tem tantas opções no celular, que aí você faz todas as outras coisas e você esquece o que era pra você fazer. Já aconteceu muitas vezes isso. Tipo, cara, eu preciso ver um negócio aqui. Aí você, tem alguém no WhatsApp. Aí você responde. Tá, aí você, deixa eu dar uma olhada no Instagram. Aí você coloca do lado e você, o que eu tinha mexido mesmo no celular? Eu tinha que fazer alguma coisa. Aí você... Então, imagina a gente que é adulto, acontece isso, imagina com uma criança que está num processo de formação do foco. Então você não acha que a lei na França é extrema? De forma alguma. E eu, assim, tirando a parte da brincadeira, mas acho que faz sentido. Na época que eu estava na escola, né, o ensino fundamental, no ensino médio já dava para ter celular, mas ainda não era tão legal. No máximo tinha o joguinho da cobrinha. Mas no ensino fundamental, eu lembro que o que dava para eu mexer era o bichinho virtual, né? O Tamagotchi lá. Tipo, tinha que alimentar, tinha que alimentar, fazer um negócio. Você olha, hoje é muito bobo, mas naquela época era super legal, todo mundo tinha o seu. E aí, eu lembro que isso atrapalhava muito. Eu lembro que na minha escola foi proibido ficar mexendo com o bichinho virtual dentro da sala de aula. Você podia até levar para a escola, mas só podia usar na hora do intervalo. Mas só que ele morria, né, gente? gente, é a sobrevivência do meu bichinho. Como é que vai fazer? Mas, enfim, então... Ou é o ano letivo, né? Eu deixava com a minha mãe ia cuidando dele quando eu tava na escola. Mesmo? Que coisa... Gente, você tinha Tamagotchi nessa época? Eu não sou tão velho assim. Não, é sério, mas a minha diferença de idade com o Leite são de 6 anos. Nossa, tudo bem, eu achei que... Ficou revoltado, Wagner Cantore. Só dizendo aqui é o seguinte, a nossa produção foi coletar opiniões divergentes sobre esse uso do celular na sala de aula aqui no Brasil. Então a gente ouviu alguém que é a favor, alguém que é contra o uso do aparelho celular na sala de aula. Vamos acompanhar. Olha, quando a gente fala sobre proibição do uso do celular na escola, vindo para a nossa realidade, hoje, aqui na escola, os alunos não usam o celular dentro da sala de aula. Por quê? O professor ali, quando ele está passando conteúdo, seria muito positivo se o aluno pegasse o celular aqui na mão, abrisse, ele falou sobre um determinado lugar, e ele visse esse lugar, ele acompanhasse o relevo que tem, a língua que fala, a moeda que usa. Isso seria muito positivo. Porém, quando o aluno tem essa possibilidade, o que ele faz? Ele fica tentado a entrar nas redes sociais. Então, isso faz com que o aluno ele fique um pouco disperso.
e essa dispersão não é tão positiva ali no processo de aprendizagem. Eu acredito que o celular ajuda na sala de aula, ele deve estar presente, porém é necessário ver um auxílio para os educadores que estão na sala, uma formação, um desenvolvimento profissional adequado para essa utilização. Porque os alunos se interessam, por isso o que acontece é que eles não sabem fazer o uso apropriado, que sendo sistematizado na escola, ele vai ser benéfico e ele não vai trazer problemas. Se você me perguntar se a utilização da tecnologia é positiva dentro da sala de aula, a resposta é sim, com certeza. Porém, o que nós fazemos para isso se tornar possível para o aluno? Nós temos então, dentro de uma plataforma digital, uma série de questões que o professor pode fazer, uma lista de exercícios, por exemplo. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos os alunos, levamos ele para o laboratório de informática, onde assim ele realiza esses exercícios. A gente não tira a tecnologia dele, mas a gente faz com que ele aprenda a usar a tecnologia. Por quê? Porque quando ele sabe o que ele tem que fazer, como ele precisa fazer, quando ele chegar depois no momento em que ele estiver em casa sozinho, ele saiba realmente a responsabilidade que ele tem que cumprir. Eu acredito que o celular ajuda na sala de aula, ele deve estar presente, porém é necessário ver um auxílio para os educadores que estão na sala, uma formação, um desenvolvimento profissional adequado para essa utilização. Muito obrigado aos dois pedagogos que conversaram com a gente aqui no Redação. Eu tenho... Posso só tecer um comentário dentro do que os dois falaram? Eu acho que todo mundo quer, eu também quero. quero. Você ia falar disso, é que parecia que você ia jogar para um outro lado. Vai lá. Não, mas pode falar. Não. Ixi, vai falar. Sabe o que é? Eu vou jogar uma pergunta meio filosófica aqui. Melhor você comentar primeiro. Não, eu só ia comentar o seguinte. Os dois pedagogos estão na mesma linha de pensamento. Porque os dois estão falando assim, o celular pode ser útil no processo pedagógico. Só que tem o momento certo de usar. É que o que o Vitor falou é que ter o celular em si na sala de aula pode fazer com que a criança caia na tentação de deixar a ferramenta pedagógica para uma rede social, por exemplo. Sim, mas é por isso que ele falou. Mas ele comentou, né? Olha, do jeito, a gente precisa ensinar o aluno a como utilizar. Então tem um momento certo para ele poder utilizar isso. E a mesma coisa que a outra pedagoga falou. Ela não falou assim, pode deixar o celular na mão da criança dentro da sala. Não, ela falou, olha, é uma ótima ferramenta. É só aprender a usar. Mas aí é que está o lance da pergunta que eu queria colocar. Quer falar primeiro, antes de eu fazer a pergunta? É outra coisa, né? Achei interessante isso que o Leite falou, não era exatamente o que eu ia dizer, mas alguma coisa parecida, então só vou acrescentar. Uma coisa que seria interessante, ela falou assim sobre sistematizar o uso de celular e colocar ele como uma ferramenta pedagógica. É importante pensar em como isso seria usado, porque e se nem toda criança tem celular? Porque nem todos os pais dão celular para os seus filhos. Então, se você insere ele como uma ferramenta ali dentro do sistema educacional, e quem não tem aquele aparelho, como que fica bem a situação, entendeu? Então, assim, eu olho para a tecnologia, concordo com vocês, eu acho que realmente não tinha que ter o uso do telefone, como acontece na faculdade, que a gente leva, né, o computador, os tablets e tal. Deveria ser realmente proibido, concordo com essa ideia. Eu acho isso produtivo, por todos os motivos que já foram ditos aqui. Só que a tecnologia não tem como a gente retirar ela da nossa vida, ela faz parte. Então, a escola, como uma instituição formadora, ela deve usar isso para o benefício. Eu vejo hoje alunos extremamente desempenhados e desenvolvidos nessa área de robótica, sabe? Com programação, que criam aplicativos que vão fazer a diferença na vida social, no meio ambiente, que criam soluções a partir da tecnologia. Então, assim, a técnica em si, né, tecnologia técnica, ela não é ruim, a gente pode usar ela para o nosso benefício. Tudo bem, mas você está falando da tecnologia, o cara vai para a robótica. A parcela é muito pequena, a maioria do pessoal vai para o Facebook, vai para o Instagram, entendeu? Esse que é o problema. Então, por isso que eu falo da estrutura da escola, porque de repente ela oferecendo essa estrutura, deixaria mais igualitário. Mais igualitário, porque tem aqueles que têm condição e aqueles que não têm, então vai ter um momento, como você disse, um momento específico, vamos agora, né, para a aula sei lá do que, e vamos usar a tecnologia como uma ferramenta pedagógica. Então, agora o que eu quero dizer é o seguinte, até tem um professor que ele dizia, eu não leio em tablet, eu não leio nesses tipos de dispositivos, por quê? Eu tô lendo. Aí tem uma janelinha, pluft, apareceu ali, Leite está me perguntando um negócio. Parei minha leitura, vou falar com o Leite que me chamou ali no WhatsApp. Então, dispersa. Sim. Agora... Só colocar no módulo avião não vai acontecer isso. Não, mas módulo?
Módulo. Eu entendi você falar módulo, Eu desculpa. acho que ele falou, mas é modo. Mas o que acontece? Quando é que... Porque a tecnologia, é impossível a gente se desvencilhar dela. Conheço gente que não tem celular, que não quer ser encontrado e é muito feliz assim. Admiro, eu não consigo. Mas quando é que a gente vai conseguir se desvencilhar? Muito difícil. Então, quando é que a gente vai aprender a usar com inteligência? Você puxou num outro gancho que eu achei muito interessante quando estava lendo sobre a pauta. Uma coisa que seria também, talvez, assim, um papel da escola, não só da escola, mas dos pais, enfim, mas uma coisa interessante é usar uma estratégia pedagógica para ensinar como lidar com essas ferramentas. Hoje a gente tem fake news, a gente vive falando aqui no Redação, a gente tem esses tipos de crimes cibernéticos, né, pelo Facebook, os perigos que envolve tais e tais tipos de site, como você fazer uma pesquisa corretamente, tipo, ensinar para o aluno, né, as fontes confiáveis, porque tem um passo a passo de como você pode confiar você tem uma bibliografia, né, de pesquisa na internet de sites confiáveis, ter essa inteligência por trás de como usar esses recursos. Isso é muito válido porque uma criança, um adolescente não sabe. Por isso que a gente ouve tantas histórias de crimes. Lembra quando tinha os nudes? Quantas histórias de crianças... Quando tinha? Tá super em alta. Tem ainda, né? Então, assim, a criança, a adolescente não sabe lidar com aquilo, passa uma vergonha danada na escola, depois tem que sair, tá quase, né? Assim, num processo de depressão profunda. Então, tudo isso tem que ser ensinado. Essa questão de, tipo, vida real e vida social. Vamos deixar a Gabi falar um pouco? Pois é. Eu concordo com a França, eu acho que sala de aula não é um momento, a não ser que seja um momento específico para pesquisa, aí vamos lá, justamente pela dispersão, né, que a gente acaba acontecendo ali. Criança, gente, para que a criança precisa de um celular? Criança, menos de 10 anos, para quê? A pessoa não precisa, aí não aprende a pular amarelinha, não aprende a pular corda, não sabe o que é brincar. Só fica ali no dispositivo eletrônico, cadê a infância das pessoas? Tá só assim agora, ó. E aquilo vicia de um jeito, né? Porque é muito colorido, porque é muito estímulo. Então a pessoa não quer saber de outra coisa. Rebeca ainda não tem tablet? Não, a Rebeca não tem tablet. E é difícil controlar, e, assim, né, Gabi? Não vai ter por um longo período. Ela vê o celular, ela quer o celular. E tem vezes que eu falo, que a maioria das vezes eu não dou, né? E quando eu não dou, ela faz uma birra Rebeca porque tem quer. Um ano. Então, assim, eu falo, olha quanto brinquedo você tem, vai brincar com seus brinquedos. Isso aqui não é brinquedo de criança. Aí ela vai brincar, se distrai. Mas se deixar, é só aqui. É que celular acabou virando chupeta, né? Então a criança tá fazendo barulho, tá incomodando. Tá incomodando. Toca aqui o celular. Aí fica lá no joguinho. Gente, por favor, vocês não me deixem fazer isso, por favor. Eu sei que é mãe do seu filho. Não, mas que dó! Ela tá pedindo ajuda. Eu vou ter que cuidar do seu filho. Muito obrigada, André Leite, que apresentou a revista comigo, né? Que eu poderia, assim, há 3 anos me ajuda de a lembrar, parceria. o filho é teu, Gente, é porque, pois assim, do mundo. Quando vem as dificuldades, às vezes a mãe, no turbilhão ali, esquece daqueles planos. Eu não tenho condições de continuar apresentando esse programa depois. Eu confesso que, por exemplo, se eu tô precisando fazer alguma coisa e a Rebeca não tá me deixando, em situações extremas, eu ponho o celular lá para ela ver. Mas, assim, o que não pode é se tornar a rotina, é deixar aquilo ser a ferramenta de brinquedo da criança. Com certeza. Porque senão ela não vai, ela vai... Você pode pedir isso pro Gley, que é teu marido, não, ele vai te ajudar. Você é responsável. Lembra que o Hélio falou aqui no programa? Cada um é responsável pelas crianças. O Hélio falou. Essa é a opinião do Hélio, não é a minha. Tá, vamos voltar pro celular agora. Depois a gente agora, continua. eu só ia colocar isso, um negócio... que estiver subindo os créditos. Beleza. Ora, eu achei uma coisa legal que a Suzane falou, que é eu não tinha parado para pensar por esse ponto. Se você usa o celular como uma ferramenta dentro de sala de aula, você vai ter não apenas pessoas que, pensando inclusive na realidade brasileira, vamos pensar, não só pessoas que podem ser que não tenham celular, vai ser pouco comum, mas pode acontecer, tem gente que não tem, mas você vai ter níveis diferentes de aparelhos celulares. E isso pode causar um problema, porque você vai usar um aplicativo para fazer alguma coisa, vamos usar como ferramenta pedagógica. Aí alguém pode ter um celular mais simples, porque a condição financeira daquela pessoa não permite que o pai dela dê um celular para ela que seja melhor, ela não vai conseguir fazer a atividade porque o sistema operacional daquele celular não é bom o suficiente para rodar. Enfim. E até a gente se sente assim, por exemplo, eu fui fazer um MBA, entrei na sala de aula, eu era a única que tinha
um notebook que não era um da Apple, o MacBook. Eu olhei assim pra sala de aula e falei, meu Deus, tipo, eu tô muito fora do negócio aqui. E aí é por isso que eu acho legal. Tudo bem, eu tinha todas as ferramentas que eu precisava, mas tipo, você se sente assim, nossa, eu sou a única pobre aqui da turma. Eu achei que eu ia arrasar levando meu notebook, mas tipo... Se você é uma pessoa pior. adulta, né? Mas é por adulta isso que já eu pensou, acho... imagina uma criança. É, o impacto, né? Agora, por isso que eu acho legal, quando tem iniciativas, eu lembro que foi uma vez que eu vi uma reportagem, se eu não me engano, sobre a prefeitura, o sistema educacional do ensino fundamental da prefeitura de São Caetano do Sul, que tem o melhor nível de IDH do país, até os últimos dados que foram levantados. Índice de desenvolvimento humano. Índice de desenvolvimento humano, exatamente. E aí, no colégio ali, no ensino fundamental 1, né, todos os alunos têm tablet, dados pelo município. Então, quando é o município que oferece, a escola, né, deixa o negócio porque daí equaliza, nivelar, todo mundo igual. Então é muito legal. Lógico, precisa de investimento, mas aí eu acho que isso é muito válido, porque daí todo mundo fica no mesmo nível e você, inclusive, deixa com a opção para usar na hora que é necessário ser usado, né? Vamos terminando esse programa. Enquanto sobem os créditos, o Leite e Zaina vão continuar brigando, resolvendo o problema deles. Gabi, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Na semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Briguem. E aí, pessoal, tudo bem? Assistiram o vídeo? O que vocês acharam? Vocês concordam, discordam com o que foi apresentado? É bem o que a gente conversou, né? O legal do segundo vídeo, especificamente, que é um debate, né, um programa de TV, que existe bem o que a gente diz, de um dar uma opinião, o outro falar de uma outra forma. É mais ou menos como vai funcionar o nosso debate, tá bom? Então, beleza, a gente termina assim a nossa aula de hoje. Essa semana é só isso. Por quê? Porque eu quero que vocês entreguem tudo que está pendente até o dia 10/7, para na outra quinta-feira da outra semana nós realizarmos o nosso debate, tá bom? A gente se vê, fica com Deus, tchau, tchau.